Vamos ler Gálatas 5, 13, 14, 15. Alguém podia ler? E aí a gente só fica nesses daqui que eu queria ter meus comentários. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Deixa eu só fazer um comentário. Quando eu fui com o Sergião lá na igreja da Moca lá, o pastor fez uma pregação e ele falou um negócio bem interessante, que a gente tem o conceito de que o amor é um sentimento, mas o amor, na verdade, é uma ação. Você ama alguém com alguma ação, ou ações, enfim, mas não é simplesmente uma coisa abstrata, assim, como sentir frio, né? Tem que estar atrelado a ações. Então, só tomando isso como referência, então, a gente tem que lembrar que em Coríntios, na primeira carta de Coríntios, o centro da carta que a gente tinha elegido era 1 Coríntios 13, que é exatamente, né, ainda que eu fale ali dos anjos e dos homens, se não tiver amor, né, aquela coisa toda que está lá. E aqui, ele depois de ter falado um monte de coisas, ele para novamente na questão do amor, né? E aí a gente pode mais ou menos que tomar isso daqui, talvez não como centro do texto, que eu acho que o centro do texto vai estar ali no fruto do Espírito, que depois volta ao amor também, mas aqui é um prólogo desse ponto que ele vai passar, né? Então, há uns dias atrás eu li um livro que eu gostaria de começar a falar sobre ele, para a gente poder talvez tomar um caminho aqui, né? A tese do autor, que é uma tese que eu concordo até em parte, é o seguinte, que o Velho Testamento começa efetivamente na saída do povo de Israel do Egito. Ainda não é como o texto começa, mas vamos dizer, o ponto central do início do Velho Testamento não é o Gênesis, não é Abraão, não é nada disso. É quando Israel se forma como nação. Israel não se forma como nação com os patriarcas, não era uma nação, era uma família. Quando o povo de Israel sai do Egito, ele já sai numa outra configuração. Segundo o texto bíblico, tinha 3,5 milhões de pessoas. Então já é uma multidão, já não é uma família com um pai e 12 filhos e as esposas e os netos. É uma tranqueira. Esse é um ponto que ele enuncia. O segundo ponto, que é importante para mim, é o seguinte, que a relação de Deus com Israel, o Israel escravizado, é de um pai que, olhando o filho enfraquecido, age em prol da libertação desse filho, né? Ele assume a posição de fraco para se fazendo, ele coopera com o fraco para libertar o fraco da opressão do mais forte. Essa é uma visão que cabe razoavelmente nesse texto, né? O povo de Israel está 400 e tantos anos escravizado, clamando por uma libertação. Deus então diz ter ouvido e manda Moisés e fala: eu estou libertando meu povo da opressão. E aí ele pega, lança as pragas, não sei o que, e tira o povo de Israel como se fosse um trabalho de parto mesmo, arranca aquele povo de Israel da escravidão
e lança para um outro lugar. Enche o povo de esperança, de uma possibilidade, e tira esse povo e leva esse povo para um outro lugar. Então a figura do paterna presente nesse ato é a figura do mais forte que toma posição em favor do mais fraco. E não é a figura do mais forte que se alia com o mais forte. Não é um Deus que se torna o Deus do Egito e que ali faz alguma coisa. É o Deus de Israel, que é o Deus dos fracos e escravizados, contra o poder do mais forte. Né? O cara, não preciso dizer que ele tem toda uma leitura marxista nesse modelo, mas é um modelo que me parece ser razoável e que ele volta a valer no caso de Jesus. O que a gente diz que é a figura de Jesus? É o Deus que se faz homem, porque o homem está perdido nos seus pecados. Então ele assume a dor do mais fraco para libertar o mais fraco da opressão do mais forte. No caso, a opressão do pecado, da morte e de tudo mais. Né? E isso promove um ato de liberdade. No momento que eu sou escravo, e aqui tem muito a ver com Gálatas, né? A gente estudou um pouquinho em Gálatas 4, quando ele trata Israel como Israel na carne como Agar, e Israel espiritual como Sara e Abraão, aquela coisa. Tem toda uma alegoria colocada aqui. Agora, no Novo Testamento, então, é o Deus que se move a favor do mais fraco para dar liberdade. E a palavra liberdade se coloca muito forte no cristianismo. Né? Jesus fala, se eu vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu sou o caminho, eu sou a liberdade e a vida. Né? Jesus usa a palavra liberdade com liberalidade. Ele usa bastante essa palavra para dizer o modelo dele. Agora nós estamos estudando Gálatas à luz de um processo de libertação da lei. Nós estamos falando, a lei, enquanto caminho de salvação, ela não promove salvação, ela promove escravidão. Ela nos torna novamente escravos. Agora vem Jesus, o Cristo, no tempo propício, nós estamos voltando lá para o capítulo 4, e nos liberta da lei, nos tornando filhos, e filhos maduros, que não necessitam mais da lei para viver diante de Deus e dos homens, mas têm liberdade plena. Então, por isso que eu tentei lembrar esse livro e essa passagem. Quer dizer, um Deus que age pelos fracos para tornar livre. Nós temos então essa liberdade diante de Deus. Liberdade da lei. Nós não precisamos mais de lei nenhuma para viver. Mas Paulo então começa o seguinte: irmãos, vocês foram chamados à liberdade. Então ele nos coloca no início desse versículo já de cara com essa relação. Vocês são livres. Ok, nós entendemos a liberdade? Entendemos. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. E rapidamente nos propõe um movimento onde a liberdade não nos permite independência. Não nos permite agir de forma irresponsável nas relações que nós temos que ter com as pessoas. Que é uma coisa bem distinta. Né? Por que eu acho que é isso importante à luz dessa saída do Egito? Né? Que é uma questão que eu estava tentando falar com aquelas nossas discussões sobre a questão do uso de embriões e tudo mais, que é uma coisa que me causa um certo mal-estar. Se o cristianismo que a gente acredita não é mais baseado nos regimentos da lei, ou seja, eu não sou cristão porque eu não adultero, porque eu não fumo, não bebo, não roubo, não mato, não é isso que me faz cristão. Eu não estou preocupado com os 10 mandamentos.
E nós não estamos preocupados com 10 mandamentos. Ninguém aqui ao sábado faz como os amigos dela. Ninguém ao sábado fica em casa parado. Se tiver que ir ao shopping, vai. Se tiver que trabalhar, trabalha. Se tiver que fazer qualquer outra coisa, a gente faz. E ninguém pergunta se nos 10 mandamentos está escrito: guardarás o dia do sábado. Portanto, o mesmo mandamento que diz guardarás o dia do sábado, diz não adulterarás. Se eu desprezo esse mandamento, eu desprezei esse daqui também. Nós somos livres dos 10 mandamentos. Temos que ter essa convicção. Ótimo, estamos livres dos 10 mandamentos. Mas nós estamos independentes do próximo. E independente do próximo, numa relação cristã, o que nos colocaria? No meu ponto de vista, coloca nesse mesmo movimento do Deus que assume a posição do mais fraco. O Deus que assume a posição do sem privilégio. O Deus que assume a posição do marginal, do escravo, do que está fora das possibilidades de realização da sua existência. É o Deus que olhou os escravos no Egito e falou: esse é o meu primogênito, e eu vou agir em prol da liberdade desse primogênito, que chama Israel, e liberta Israel. Aí ele olha em Jesus Cristo a nossa vida, a vida da universalidade dos homens, e em Jesus Cristo toda a humanidade é libertada. Agora, nós temos, então, fomos chamados à liberdade, mas Paulo diz: mas não use da liberdade para dar espaço à carne. O que é a carne aqui? É você usar irresponsavelmente as suas relações e esquecer que o fundamento cristão é esse amor ao despossuído, amor ao marginal, amor ao escravo, amor ao que não tem. E o amor realmente deixa de ser um sentimento romântico, de simplesmente dizer eu amo, eu amo, eu amo, e ele passa a ser um sentimento proativo de ações concretas visando o bem-estar com justiça do próximo. Então a liberdade, ela se junta a uma outra palavra que tem muito no Novo Testamento, que é justiça. E justiça não é lei. Justiça é busca de equidade, é busca de um ambiente onde todos têm possibilidades iguais de realização da sua individualidade, do seu potencial humano. Então, usar a minha liberdade para dar ocasião à carne é usar a minha liberdade como individualismo. Ou seja, eu faço porque eu sou mais forte, eu sou melhor, eu me imponho. Eu passo por cima, eu desprezo o outro, eu faço e não levo em consideração a necessidade dos demais, simplesmente porque eu sou livre. Eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser. Paulo fala: não, você não pode fazer o que você quiser, porque nos resta ainda o amor. E o amor, ele busca outros elementos que não simplesmente a minha liberdade. A minha liberdade é uma premissa. Eu parto da liberdade, mas no momento que eu parto da liberdade, eu encontro o amor. No amor eu encontro a justiça. E na justiça eu encontro o outro que precisa, muitas vezes, um outro destituído de justiça, destituído de graça. Eu encontro o outro como possibilidade de resgate, de uma ação de irmão, uma relação de filho maduro. Agora eu assumo essa posição do Cristo, não sendo Cristo, mas uma posição de irmão em Cristo, de falar: assim como Cristo, sendo Deus, se torna homem para me resgatar, eu agora me torno, abre aspas, um pouco do Cristo para resgatar o próximo. Então eu não dou ocasião à minha carne, não dou ocasião à minha liberdade, eu não dou ocasião a fazer tudo o que eu quiser, como eu quiser. Eu sempre estou olhando o outro como modelo e finalização da minha existência. Eu posso ter tudo, desde que o outro possa compartilhar desse bem-estar também. Ou que o meu tudo não significa o nada dele. O meu tudo significa também uma valorização do outro que está diante de mim. Então, aí Paulo continua: sede antes servos um dos outros em amor. Você vê que o jogo que ele faz é liberdade e servidão. Só que a liberdade é da lei. Eu já não mais mato por conta de um código legal.
Agora eu vivo em serviço. Por quê? Porque esse é o ato do Pai eterno na Bíblia. O Pai que sempre se põe a favor e em favor do excluído, do despossuído, vamos chamar assim. E aí ele serve o despossuído de diversas formas para fazer com que esse tenha esperança de bem-estar, de vida, de realização das suas potencialidades. E o cristianismo adota essa premissa da lei. Ele descarta a lei enquanto modelo de relações humanas. De não matarás, não adulterarás, guardarás o sábado, terá levita, pagará dízimo, terá um templo, não sei o que. Tudo isso é desprezado, mas não o fundamento que ainda se encontra na lei, que é o amor. O amor como serviço, e serviço como justiça, como relações justas, de equidade, de você tem o direito de realizar os teus potenciais tanto quanto eu tenho os meus potenciais. Isso não quer dizer que sejamos iguais, porque você tem potenciais diferentes dos meus, mas nós somos iguais quanto à possibilidade de realização desses potenciais. Então eu sirvo o próximo para que o outro possa crescer no seu potencial. Então o Vila Criar tem esse modelo. Ora, se eles têm nada, nós partilhamos um pouco do nosso para que eles possam perceber os potenciais da própria existência dele. Nós os servimos para que eles possam perceber as suas potencialidades e eles, descobrindo as potencialidades, possam eles mesmos realizarem as potencialidades dele. E nós os servimos. Nós poderíamos oprimi-los ainda mais. Nós estamos pensando em um modo de servi-los a fim de que eles resgatem. Só que eu creio que isso tem que ser em todas as relações, né? Quer dizer, há a relação institucional, que é importante, porque ela catalisa alguns esforços e nos ajuda. Mas existem relações cotidianas com o próximo, que elas também, e aí próximo mesmo, que também canalizam ou nos potencializam a realizar esse esforço de estar conduzindo o outro a uma posição da sua própria potencialidade. Né? Então, posso... Claro. Então, essa questão do servir uns aos outros, para mim, é uma dúvida grande que eu tenho. Então, até meio esquisito para mim falar, por causa do Vila Criar. Porque, vamos ver se consigo explicar. Mesmo, vamos considerar que não existe Vila Criar. Ou melhor, fora a questão do Vila Criar, de servir o pobre e tal, mas tem um leque super grande de servir, né? Mas, para mim, servir é uma ação concreta. E até onde que é o servir? Porque assim, eu vejo pessoas, cristãos e tal, que eu não consigo ver, não sei nem se isso é certo falar, mas que servem, elas vivem as vidas delas. Então, eu acho que tem 1000 formas de servir, né? Por exemplo, você está servindo aqui, né? É um serviço. Enfim, tem milhões de maneiras de servir, mas tem pessoas que eu não consigo enxergar servir. Eu não sei se realmente elas não estão servindo, e eu tenho dificuldade de assimilar uma coisa que você mesmo falou, que na sua relação de amizade é um serviço.
entendendo o que eu tenho que falar? Eu vejo duas coisas distintas aí, ou talvez três. A primeira é que o cristianismo protestante, reformado e calvinista, Lutero e Calvino, eles, quando dizem o justo viverá da fé, eles tomam isso como um elemento básico e fundante do movimento reformado. Isso tem um viés histórico muito preciso, tal, mas com o tempo, o que acontece? Eu não preciso de ninguém para alcançar a Deus. Certo? A minha relação é unívoca com Deus. Eu sou justo e porque vivo da minha fé. Então eu não preciso servir, eu não preciso fazer nada. Primeiro, eu só preciso crer, porque o resto é graça. Segundo, que nenhuma obra é necessária para que eu alcance a justiça, porque a obra é divina. E aí criou um grande problema. Alguns depois vieram trabalhar essa questão e falar, bom, mas uma vez que você foi alcançado pela justiça, agora, movido por essa justiça, você tem obras de justiça. Mas é o segundo passo. Na Igreja Católica medieval, a obra fazia parte do projeto de salvação. No protestantismo, ele é um subproduto. Por mais que queiramos, a salvação é fé e a obra é um complemento, é um agregado desse processo. Isso, levado ao extremo do que a gente está vendo hoje numa sociedade de consumo, há uma relação abissal e absurda do o justo viverá pela fé com o justo é aquele que obtém a prosperidade divina. Então, a minha prosperidade revela ou demonstra o quão justo eu sou diante de Deus, porque Deus ouviu as minhas orações, eu fiz as coisas corretas, eu criei, portanto Deus me justificou. Eu não tenho a mínima relação de olhar para o lado e ajudar o próximo, porque eu sou salvo à medida da minha prosperidade. Eu não tenho o mínimo compromisso social. Então existe um corpo de cristãos que é baseado nesse fundamento que eu sou salvo porque Deus me prospera. Então quando a gente estava orando, tudo bem. Essa primeira parte nós concordamos, né? Quando a gente estava lendo a oração do Pai Nosso, eu tive uma briga com uma pessoa aqui, porque eu dizia, o Pai Nosso dá o pão para nós, o Pai Nosso, Ele abençoa a nós. A pessoa fala, mas eu tenho direito de orar sozinho para meu Pai pelas minhas coisas. Eu falei, mas não é teu, é nosso. Você se lembra da briga, né? Se não lembra, aconteceu exatamente isso, porque a pessoa não conseguia entender que o Pai Nosso é nosso, e não é o meu Pai. É um Pai da igreja, e que Ele abençoa coisas dentro da igreja. E que não adianta eu ficar orando pelo carro novo, sem pensar no corpo de Cristo. Então tem esse tipo de cristão que é o que prevalece no meu ponto de vista. Segunda coisa é o cara como um cara que abre uma ONG para servir a terceiros. Aí não é que ele está acreditando que a obra vai salvá-lo. Não é o nosso caso. Mas a gente está percebendo que somos o corpo de Cristo e como corpo de Cristo a gente tem esse movimento. E esse movimento se realiza dentro de uma ação institucional que facilita a vida de todo mundo. Né? Então, o segundo caso, não precisamos reforçar muito. E tem esse miolo aí, que é a tua pergunta de fato. Então, desculpa te tocar, mas eu acho até que não é da minha conta, né? Tenho certeza que não é da minha conta, mas estou falando uma coisa que me incomoda. Não, sim. E eu acho que te incomoda por quê? Porque você tem tudo isso que a gente estava brincando aqui. Que o Vila Criar, daqui a pouco, você vai estar achando que os meninos de 25 anos são tão novinhos para criar os filhos deles, que você poderia fazer uma Hamiltolândia, criar uma vila específica para o hospital, com serviços, e todo mundo ir lá, e os meninos vão e casam, e pô, você
puder, você cria um país, compra uma ilha no Pacífico e transporta todos esses meninos para lá. E todo mundo vai viver feliz eternamente. Porque outro dia a gente estava discutindo no outro grupo lá, que a gente tem no Morumbi, aquele filme que era um empresário alemão na Segunda Guerra, como chama? Lista de Schindler. E que ele ia escondendo judeusada no porão, escondendo. Ele fala que foi muito pouco que ele fez. Né? Exatamente. No fim da história, eles salvam milhares, sei lá quantos caras, ele fala, não fiz nada. Sou ainda devedor dessas pessoas. Eu acho que o amor de Deus, quando a gente começa a mexer nessa maçaroca, que é essa injustiça social, essas discrepâncias, você faz tudo e mais um pouco e fica aquele profundo vazio de não ter feito por aquele que ficou fora. Porque aquele era importante. Como eu pude passar por aquele? Aquele lá se perdeu. Então, eu acho que é isso que você tem no coração. Mas existem pessoas que não têm esse chamado. Que não têm de servir nessa instância do servir. Agora tem o cara que aprendeu a tratar bem a sua empregada doméstica. Ele era um cachorro com a mulher. Tratava-se, não sabia nem o nome, como a Esther brinca e fala assim, ô Maria, vem cá. Não, meu nome não é Maria, é Rosinha. Não, eu pago o teu salário e o teu nome é Maria. Pois é, essa pessoa tem que passar por uma transformação de vida e chamar a mulher de Rosinha. E tratar com carinho. Porque isso, e por isso para mim, já é servir. É trazer a pessoa que está trabalhando para você ao nível da significação como humano. E ela se sentir importante nos processos. E ela se sentir privilegiada nas relações. Por mais que seja um trabalhador doméstico, por mais não tem dignidade nenhuma, sendo um trabalhador doméstico, ter a dignidade de estar trabalhando com o prazer de fazer aquilo. Para mim isso é servir. E fazer com que essa pessoa, que é um sonho que eu tinha, de que as empregadas que trabalhassem em casa pudessem ser passantes. Ou seja, vão fazendo cursos enquanto trabalham aqui, eu vou pagando para você, vai trabalhar no hotel, vai trabalhar numa outra instituição onde você vai ganhar o dobro, o triplo, e vai ser melhor, porque eu não consigo pagar melhor. Eu creio que isto já estaria prestando um serviço àquele indivíduo. Eu não precisei institucionalizar a minha relação. Eu simplesmente transpus para dentro da minha vida doméstica uma visão de reino que eu não precisei ter o Vila Criar, porque eu não fui feito por Vila Criar. Mas eu sou cristão. E como cristão eu olhei o meu próximo como alguém. E eu dignifiquei isso. Eu concordo com o que o Hamilton fala também aqui. Eu consigo entender o que você está falando, porque a visão é muito maior, né? E as pessoas ficam presas em visões muito pequenininhas. Então eu vou fazer isso aqui, né? Aquela coisinha dentro daquela rodinha e o grande... Se perde. O grande é para outras pessoas, né? O grande é para não sei quem e tal. E eu acho que a grande maioria dos cristãos... Né? Mas tem esse pensamento, assim, essa coisa pequena, né? De falar, não, eu vou fazer o que eu posso fazer, né? Eu acho que a gente poderia abrir um pouco, né? Se abrir um pouco já ajuda muito, né? Muito. Não, também acho que sim. Mas eu acho que eu acho que um pequeno passo é mais fácil do que sair correndo. Né? Então, a minha preocupação é criar ideais tão fortes que eu não consiga dar o primeiro passo. Olha para a tua empregada e muda com ela. Claro. Possivelmente vão surgir as amigas da empregada, os filhos da empregada, você vai ver que tem um núcleo maior e você vai poder dar espaço. Agora, se a gente já pensar, cada um cristão tem que se envolver num Vila Criar da vida, é um passo a mais. Por isso que eu é difícil eu falar por causa do Vila Criar, mas eu nunca quero que isso seja o exemplo de servir. Então, mas para mim está ligado à dedicação mesmo. A ser uma coisa que você tire uma parte do seu tempo para fazer. E não fazer para você, está fazendo para alguém. Quem que é esse alguém? Sim. Não sei quem é esse alguém. Mas qualquer um, não é o pobre, é qualquer um. Sim, quando eu estou falando de instituído, eu também não estou falando
destituído economicamente. Qualquer pessoa que... O cara Voltando ao tema que você adora, por que eu não sou a favor de discriminação do gay? Porque ele é destituído. Ele pode ser rico, muito mais rico do que todos nós juntos aqui, mas ele, em termos sociais, foi destituído. E é anticristão, eu, como igreja, destituí-lo. Eu não tenho que julgá-lo, eu tenho que assumir a minha relação com ele. Simplesmente deixar o cara ser o que ele... dignificar a pessoa. E não é uma questão econômica, é uma questão social. Sim. Agora, eu acho... É alguma coisa que você tem e que o outro não tem. É um depósito, né? E que você tem a obrigação de servir, de dar aquilo que você tem. Seja lá o que for, seja conhecimento, seja dinheiro, seja tempo, seja ouvido, seja o que for, mas é uma coisa que você está servindo alguém com o seu tempo, com o que você tem e o outro não tem. Aí eu acho que tem dois... Porque assim, Marcos, deixa eu só... Bom, não, tá? Porque é o que eu falei, tem pessoas que eu vejo que são acomodadas. É muito mais fácil eu falar assim, putz, eu sirvo o meu amigo, fui tomar chopp ontem com o Ari, com o Albiano, estava servindo lá. Mas que raio de servindo que eu estava fazendo lá? Estava jogando conversa fora. Não estava servindo, eu estava me divertindo. Você entende? Mas servir precisa ser um ato tão sacrificial? Eu acho que assim, tem que ter servir, cara, não é fácil. É fácil vir aqui? Não, hoje está com uma preguiça desgraçada. É isso, cara. É isso. É exatamente isso, cara. Você tirou só o traseiro da sua cama para vir até aqui, meu. Você poderia estar lá na sua casa agora, uma hora dessa, lendo. É serviço, é isso que eu quero dizer. E assim, você poderia estar na sua casa e falar assim, bom, eu estou servindo a minha empregada. Que aliás eu acho que não é serviço. Eu acho que aí é uma relação que você está comprando um serviço. O que você quiser fazer para o seu empregado, você está comprando um serviço dela. Não obstante, você tem que tratar ela bem, dar tudo melhor possível, mas você está comprando o serviço dela. Ou você vai comprar, pagar barato, ou você vai comprar caro. Em contrapartida, você vai receber um serviço ruim e um serviço mau, ou bom. Mas aí eu não concordo. Eu acho o seguinte, tem uma relação econômica, sim, entre eu e a minha empregada. Mas dentro da relação econômica eu posso ter uma relação de serviço, então, mas à medida que eu saio do lugar comum e eu trato-a, não simplesmente para que ela me responda com um serviço melhor, simplesmente porque eu acredito que eu estou diante de um ser humano tão digno quanto eu, que por um acaso, uma contingência, eu tenho mais dinheiro do que ela. Então, eu poderia estar invertendo o jogo e estar na expectativa seguinte, eu espero ser tratado dessa forma. Então, nesse sentido, eu sirvo como um modelo de dizer para ela, você tem dignidade, você tem... Então, mas aí é que está. Eu tenho certeza de que todos os cristãos deveriam agir assim com os seus funcionários. Agora, eu tenho dificuldade de chamar isso de serviço, porque você está numa relação de... Alguma troca. Mas sempre tem uma troca. Se eu posso falar o Vila Criar, eu tenho uma troca. Não. Aqui você tem troca? Você vinha aqui, você tem troca do quê? Tenho de amizade. No Vila Criar,
as pessoas que estão lá têm troca de quê? Não tem. Eu acho que é esse o ponto, na verdade, cara. Eu acho que sempre tem uma troca, Du. Uma troca de eu esperar que uma sociedade melhor se faça e todos vivam melhor. No Não, mas sentido de aí isso não é uma troca individual, é uma troca coletiva. individual ou coletiva, eu estou agindo em prol de. Então, se a questão é que você está fazendo, você com a sua empregada, você tem uma troca individual. Será que se eu pegar essa empregada e mostrar que ela tem mais dignidade e ela vai crescer e vai ser digna num hotel, eu perdi uma mão de obra muito mais qualificada porque eu dignifiquei. Ora, eu dei para a sociedade uma pessoa transformada, ou uma pessoa que percebeu o seu potencial. Deixou de ser pessoal e ela se tornou coletiva, na relação pública dela com outras entidades, ou talvez até com os filhos dela, que ela vai passar a educar. Eu não consigo muito perceber essa coisa do individual. E também não consigo perceber muito onde que não há troca, ou não há uma certa utilidade. Assim, né? Claro, alguma coisa mais pontual, outra mais coletiva. É diferente mas assim. não é ser... Deixa, É diferente o seguinte, vem o seu Silvestre lá, um cara que tem milhares de... O patrimônio do cara é incrível. E ele vai falar comigo sobre o inventário. Ele está depressivo. Eu vou tratar super bem, eu vou conversar com o cara, eu vou dar maior apoio, mas existe um interesse, certo? Diferente de uma Sueli Jambeiro, que é outra cliente, que o único patrimônio que ela tem, ela já queimou. Ela já queimou. E que hoje só sobrou ela e a loucura dela. Não sobrou mais nada. Mas que me liga de madrugada pedindo uma ajuda. Porque ela é bipolar, ela é louca. E eu não tenho mais nada, não tem de onde. Mas de qualquer forma você atende, aconselha, fala, não, calma, não é isso. Você gasta um tempo precioso de descanso para atender uma pessoa que não tem mais a mínima relação Comercial. Sim, Então, mas agora eu vou acho te que dizer o seguinte, você mudou fechou um com pouco ela, você fechou nós, com ela, você tratou com dignidade, você tratou com respeito humano. Não obstante, você tinha interesse comercial, você tratou com respeito humano e dignidade. Que Terminada. é assim, o básico do cristão. Mas o básico do cristão, no meu ponto de vista, está muito longe de todas as relações. Existe uma ação institucional que eu acho importante, válida, e existe uma ação individual. Se a gente colocar somente as nossas ações como um ato institucional, também perde um pouco o sentido, porque aí eu vou bato o meu cartão, eu vou doar 1 hora por semana em No serviço Hospital do das próximo, Clínicas. no Hospital das Clínicas. O resto, eu fiz a minha função, você percebe? Eu posso criar também essa loucura. Fiz a minha função, agora eu posso voltar ao meu individualismo. O que eu estou falando é o seguinte, seja o tempo todo doador. O tempo todo você esteja com essa preocupação cristã de servir diferenciadamente a todas as suas relações. E alguns momentos você pode realmente falar, mas eu vou me aplicar especificamente a isso daqui. Ah, legal. Mas o resto da sua existência também você se aplica, só que de uma forma mais diluída. Só que de uma forma... E o outro fala, eu não consigo fazer isso, mas consigo tratar todas as minhas relações com dignidade. Ótimo! Você chegou no limite da tua competência, mas você é cristão no teu limite da competência. O outro conseguiu dar mais. Ótimo! Ele também chegou no limite da competência. Porque tem a Madre Teresa de Calcutá que vai chegar para nós todos e falar, vocês não fizeram nada. Vocês não abandonaram os carros importados, morar bem, vocês tomam banho, vocês vestem roupa importada, a esposa vai para Nova York uma vez por ano. Eu é que servi de verdade, porque eu abandonei tudo isso e fui morar lá no meio da Índia. Então ela está no limite de doação que eu e você não temos a mínima competência. Ela vai falar, não, doação cristã é doar 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem férias, sem nada, não tem família, metido no meio da Índia. Aí você fala, eu não consigo.
Aí o que nós vamos fazer? Eu não sou cristão. Você se vê frustrado, né? Se sente frustrado. O que eu estou falando é o seguinte, existem graduações, talvez, entre esse servir. Mas se eu conseguir, no mínimo, ter uma relação com a minha esposa, com meus filhos, com as pessoas que eu tenho no cotidiano, meu próximo, Jesus chamava de próximo. Se essa relação com o próximo já for nesse mínimo cristão, isso eu creio que já é um passo grande. Eu olhei, dignifiquei todas as minhas relações. Eu não estou orando mais para o meu pai me dá prosperidade. Eu posso estar até orando para o Senhor, que a minha prosperidade seja um meio de prosperar outros que estão ao meu redor. Pronto. Entendeu? Eu daria um passo para trás. Eu entendi a tua posição. Só que eu daria um passo para trás e falaria, esse também pode estar realizando um ato cristão. É o bom samaritano. Ele não entrou numa ONG para ajudar o cara caído. Ele estava andando. Onde o fariseu passou, onde o sacerdote passou, ele parou. Que, aliás, é um baita serviço, né? Sim, mas ele estava no cotidiano. A cabeça dele, ele podia estar como o fariseu e os sacerdotes falando, não, eu estou indo prestar serviço lá em Jerusalém, eu não tenho tempo para esse cara aqui, porque eu tenho um serviço mais importante lá no templo. Alguém cuida. Passou, ele falou, eu sirvo o tempo todo. O cara está ali na hora, é agora que o cara está aqui. Ele não vai estar aqui domingo, não vai estar aqui de segunda-feira, quinta-feira às 8h30 da noite. Aonde que ele encontrou? Naquele lugar, naquela hora, ele para. É isso que eu chamo de servir no cotidiano. Onde que você se enfrentou com o problema? É ali que você está. Se o nosso espírito está predisposto a servir, eu não fico esperando a oportunidade. Eu não fico construindo um canal de oportunidade. A oportunidade apareceu ali. A oportunidade, a desgraça aconteceu, a tragédia estava à minha frente. A oportunidade de servir. Eu me presto. Entende? A diferença é isso fazer parte da minha existência. Aí eu sirvo cotidianamente. Se houver um fato específico, eu também me meto no meio. Mas isso daí é normal, é uma continuidade. É um fato que está impregnado na minha existência. E é um fato a mais. Alguns se doarão mais, alguns se doarão menos. Né? É assim, se eu sou um grande empresário, tenho 10 mil funcionários, eu não vou ter tempo de ir na ONG SOS Vila Criar, SOS Vila Criar, misturei ONGs. Porque eu tenho uma empresa monstruosa, mas como que eu faço? Eu tenho 10 mil oportunidades de servir a Cristo, dignificando 10 mil pessoas. Eu acho que essa visão tem que mudar. Eu não preciso abrir uma ONG. Eu já tenho um espaço onde pessoas precisam ser dignificadas. E eu posso trabalhar minha empresa para massacrá-los ou para fazê-los crescer. Não sei, é assim que eu tenho essa noção do serviço, do cristianismo. O serviço, como tudo no cristianismo, algo que nos impregnou e nos faz agir quase que por instinto diante de uma situação. Um serviço natural, né? Você vê uma situação, você não consegue fechar os olhos. É meio que, né, tem que ser uma coisa meio natural. Né? Na realidade, assim, eu entendi e racionalmente me explica. Mas eu não consigo deixar de ficar meio... Mas que exemplo, por exemplo, que eu não estou entendendo? Assim, pessoas que você sabe que são cristãs e que até que você convive muito e não vê nenhuma ação que você possa dizer que assim, essa pessoa nesse momento está servindo. Isso me incomoda. Porque talvez você seja um Schindler da vida, né, Dô? Um cara que vai chegar velhinho, vai ter ajudado centenas ou milhares de meninos e meninas a
terem outras oportunidades na vida, e você vai passar em frente a uma favela e vai falar: nós cristãos somos devedores, eu não fiz o suficiente. Vai morrer profundamente frustrado. E que eu acho que é isso que o cristianismo tem que ter também. Eu vejo, por exemplo, voltando ao Velho Testamento, Moisés passou lá 40 anos na frente daquele povo duro, tinha 120 anos de idade. Aí Deus falou: te prepara, você vai morrer. Ele falou: como eu vou morrer? Sou um jovem, tenho força para entrar e está aqui, mais um passo eu estou fazendo. Deus falou: morre. Aí a gente vai para Davi. Davi falou: eu quero construir um templo. Deus falou: você não vai construir o templo, porque você não é o cara. Falou: então deixe pelo menos eu armar o esquema para o meu filho fazer tudo. Ele falou: isso você pode fazer, mas você não vai levantar o templo. Ele tinha um passo a mais. E quando nós vamos para Jesus, Jesus fala: não me deixe morrer, passa de mim esse cálice. Eu quero viver. Nós fomos ensinados a pregar, a acreditar na morte como meio de redenção da nossa existência. E eu creio que o cristianismo é exatamente ao contrário. É você morrer inacabado, morrer com vontade. Paulo diz: não deveis coisa alguma, a não ser o amor. Nós temos que morrer devendo amor ao próximo. Nesse sentido, você tem uma inquietude interna de falar: é pouco que eu estou fazendo. Se eu tivesse mais gente do meu lado, eu faria mais. Mas essas pessoas estão acomodadas, porque elas não estão percebendo. Eu acredito que grande parte é isso mesmo. Mas tem uma outra parte que não tem a ver com ela. Estão servindo de outras maneiras, de outras formas que você talvez não esteja vendo, e elas estão servindo. Né? Um cara que se transformou em missionário no meio do Xingu, o outro que foi para a África, o outro que está no meio de uma prisão pregando, talvez fale para o Vila Criar: isso daí é uma aula de burguês, porque é muito fácil para vocês. Mas nós só conseguimos fazer isso, e é um trabalho extraordinário. E você vai, eu acho, terminar a tua vida falando: não fiz o que eu tive que fazer. Deus, me dá mais 50 anos que eu consigo. Deus fala: vai embora. Eu acho que é isso. Agora, que tem um cristianismo hipócrita, endurecido, egoísta, narcisista, individualista rolando por aí, que só pensa na sua própria prosperidade, no seu próprio enriquecimento, na sua própria valorização, desprezando o próximo como meio de graça, isso eu também não tenho dúvida. Mas eu acho que o serviço tem gradações. Não sei. É assim que eu entendo. É lógico. Não é fácil falar com ele. É isso mesmo. Eu entendo. E só uma coisa que você falou, que eu acho que é importante a gente pontuar também: a palavra amor no Novo Testamento é a palavra ágape. E quando a gente viu em Coríntios sobre a questão da ceia, eu acho que é 2 Coríntios, a ceia do Senhor era chamada da festa do ágape, né, que a gente traduz como amor. Mas na verdade a palavra ágape, ou uma boa aproximação da palavra ágape, é a alegria diante do outro, é o festejamento da presença do outro. Isso que significa ágape. Mais do que o amor abstrato e romântico, é uma festa porque estou diante do próximo. Então, nesse sentido, o amor realmente não tem nada a ver com sentimento. Tem a ver com: você é importante para mim e eu estou fazendo uma festa para você. É isso que é ágape. Mais do que algo transcendental. Então, o movimento de amor que Paulo nos chama, né, é um movimento de se alegrar com o outro, de se mover em favor
desse outro que te traz alegria. Então, nesse sentido que eu digo também, talvez, de servir, toda vez que você, por isso que eu falei que o servir é sacrificial, não necessariamente, porque ele é sacrificial enquanto ele é, vamos dizer, é uma ceia de repartir o corpo, essa doação individual, de você ter da tua comida e você dá para o outro. Mas quando você dá para o outro, você não dá porque você sofreu em perder, você se alegrou porque o outro chegou. Então é quase paradoxal entre estou me desfazendo de parte daquilo que eu tenho, a minha comida, a minha subsistência, eu mesmo, em prol do outro que chegando me trouxe alegria. Então o sacrifício se dissolve na própria alegria da presença alheia. Entende? Então, você deve viver isso na própria vida criar. Você se sacrifica, você doa o seu tempo, seu recurso, seu talento, sua energia, um monte de coisa, mas quando você vê aquilo, fala, ganhei. Ganhei no quê? Na presença daquelas 50 crianças. Então é um festejamento, é um ágape nesse sentido. Né? Então o sacrifício se dissolve pela presença, por você ver, você está ali. Então é isso que eu vejo como ágape, como essa ceia constante. Mesma coisa é a ceia. A ceia nós temos um momento de repartir o pão e tomar o vinho como uma rememoração, mas ela só tem sentido para nós enquanto festa de ágape. Eu me reparto, dou-me para você e recebo de você a minha alegria de tê-lo presente. A alegria de ter a irmandade com você, o amor comum, já é a parte maior que eu fiquei. Eu perdi um pedaço do pão, mas ganhei mais do que perdi. Então isso para mim é a ceia o tempo todo. Agora, se eu permeio isso na minha existência inteira, vamos pensar na nossa vida como casal. Como que eu posso revitalizar? Pensando sim, casamento é sacrificial. Porque o tempo todo eu tenho que abdicar, abrir mão, mas a presença do outro faz com que aquele sacrifício se torne uma alegria tão maior que me faz querer estar sempre casado, sempre dando o próximo passo, sempre indo além no meu casamento. Então, nesse sentido, é um sacrifício, sim, da minha individualidade. Mas o ganho que eu tenho nessa relação ágape me faz fazer o sacrifício a zero. Então, isso que eu digo. As coisas podem permear as nossas relações mais do que em momentos estanques. Os momentos estanques são importantes. O casamento que só fica nessa história de ágape, não sei o quê, vai buraco. Então você tem que viajar, passear, brincar, fazer fantasia sexual e o escambau para você ter o casamento sempre renovado. Mas também só isso vira fumaça. Se você não entender que a relação do ágape no casamento é importante e crucial nessa renovação, fazer com que esses momentos pontuais sejam valorados por essa doação cuja a felicidade é a recompensa. Então a mesma coisa eu vejo o serviço ao terceiro. Eu posso fazer um monte de coisa, mas se eu consigo permear toda a minha relação com esse fundamento do amor, tudo que eu faço não é sacrificial no fim das contas. No fim das contas é positivo. Só pelo sorriso de uma criança e você ver o que aconteceu, isso Então, é isso, no fim das contas, né? Mas o início das contas é devedor, né? porque O trânsito é devedor. É o sacrifício mesmo de eu queria estar em casa. não sempre. No casamento eu preferia ter que morar num apartamento Você sozinho. vai falar, você não preferia nada. Eu preferia estar num apartamento sozinho, meu, maravilhoso, não tendo que dar conta para ninguém, mas sou feliz, muito mais feliz casado.
oferta sacrificial lá mas se isso é feito como ágape, e o fim das contas não é o final da conta, eu acho. É o final da própria dinâmica. Não sei, aí você tem que responder. Mas eu imagino que é isso, senão você não estaria nessa luta. Né?